Boa ideia, boa, boa, boa. Vai lá, vamos Nossa, nessa. apertei o mudo sem querer. Vamos Brincadeira. lá, vamos lá, então. Vamos lá, gente. Primeiro, gratidão, né, para mais esse encontro, mais essa troca, que está sempre acompanhada dos nossos amigos espirituais, essa energia de muito amor, bondade e que sempre nos auxilia, né, para o nosso desenvolvimento. Que seja mais um estudo, que dê força a cada um presente aqui para mais uma reflexão e para mais para mais uma reflexão e forças, né? Para mais essa nossa reforma íntima diária. E bom que estamos nos ajudando aqui sempre, né? E é isso, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, viu, Uhum. Dani? Bom, vamos com muito amor e carinho, recebendo a nossa querida Mima, que preparou essa aula fácil, facinha, né? Mas ela com certeza, com todo carinho, vai estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Mima, muito bem-vinda. Obrigado, viu? Oi, gente, obrigado, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de fazer esse estudo, porque mexeu assim com as minhas bases epistemológicas. Foi maravilhoso, agradeço demais, viu? Ah, então, o tema de hoje, na verdade, encerra isso que a gente tem, a gente passou as duas últimas aulas estudando, né? A gente passou as duas últimas aulas estudando o método. Eu não sei se vocês lembram, vocês acompanharam o Gera, vocês acompanharam o Rodrigo também. E essa discussão, assim, né? Apesar de quando a gente começa. Deixa eu botar o view aqui no gallery para eu ver o rostinho de todos vocês. Ai, que delícia! Que gostoso! Ah! Sorrisão. Gente, é fascinante, de verdade. É coisa de cientista, né? Mas é fascinante estudar o método. Mas sabe o que que foi mais fascinante? Assim, eu amo o nosso grupo do WhatsApp. Eu sei que todo mundo trabalha, não dá tempo de acompanhar todas as mensagens, mas o nosso grupo de WhatsApp, eu diria assim que para mim, pessoalmente, na minha experiência, é um dos poucos lugares nos quais eu consigo conversar com as pessoas sobre espiritualidade de uma forma lógica, racional, crítica, sistematizada. E eu queria dizer para vocês que isso é um grande privilégio, isso é um grande espaço de descoberta, né? E de reconhecimento, assim, de que a realidade espiritual, ela pode ser apreendida com todo respeito, com toda cordialidade, mas ela pode ser apreendida de um lugar mais seguro, que é um lugar mais racional, mais lógico, mais sistematizado. E isso oferece uma segurança assim fenomenal para poder estudar um método que é tão fascinante. A gente só está se propondo a estudar o mundo espiritual. Só isso. A gente só está tentando ter a comunicabilidade com outras consciências que independem da nossa vontade, né? Que eles têm a própria consciência deles. A gente só está tentando estudar isso. Então, assim, é bem profundo essa proposta da gente. E eu adoro o nosso grupo por causa disso, por causa dessa vontade que a gente tem de estudar essa realidade com os pés no chão, né? E para mim, assim, com a proposta científica, quando eu estava olhando as conversas do nosso WhatsApp, eu não sei se vocês tiveram a chance de acompanhar todas, mas assim, eu só vinha assim para mim. Enquanto eu lia, eu estava preparando essa aula. E a única coisa que ficava martelando na minha cabeça era isso assim, ó, os espíritos não dão ponto sem nó. Não dão ponto sem nó. Porque tudo, sabe, cada discussão ilustrava um tema que eu estava preparando para a gente discutir. Foi inacreditável esse processo, realmente foi muito interessante. Não vou encher o saco falando de tudo, mas eu vou trazer alguns aqui para a gente poder costurar no nosso, na formação do nosso conhecimento, né? Na nossa base epistemológica, para usar um termo mais científico mesmo. Para a gente estar construindo o nosso entendimento, a gente está construindo as nossas crenças e nosso entendimento da realidade juntos, né? Aí,
Isso foi interessante, né? A complexidade do método científico. Eu só vou dizer para vocês o seguinte: essa coisa do método científico, que a gente está tentando estudar, o método da apreensão, né, do mundo espiritual, existem milhares de livros escritos sobre isso. Quando eu fiz meu mestrado na Universidade de Sydney, lá em Sydney. E a biblioteca é bem humildezinha, né? Não sei quem conhece. E a mulher bibliotecária foi me mostrar a parte que estudava o método científico. Eram prateleiras de livros sobre o mesmo assunto, o método científico. Claro que se você está aí tratando de várias coisas, o método científico das ciências naturais, das ciências humanas, né, das ciências sociais, e complica. Então, assim, vamos ter a humildade de entender a complexidade desse tema, né? Só que assim a gente entende a complexidade de entender o método do estudo do fenômeno espiritual, só que ainda assim a gente tem que criar coragem de ir lá, porque ele é essencial para a gente, ó. Se a gente abraçar essa obra com o pé bem firme nessas noções, a gente vai evitar muito problema. E um dos problemas que a gente evita é justamente aquilo que a Dani trouxe. Vocês lembram quem leu a discussão que a Dani falou assim: ah, vamos ter cuidado para evitar spiritual bypassing? Quem lembra dessa passagem das discussões? É? E quem sabe o que é spiritual bypassing? Tô vendo um monte de carinha assim, não sei. Não sabe? Ninguém se arrisca a explicar para mim o que é o spiritual bypassing? Ou Passe, propriamente dito? spiritual bypassing. 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 Como seria uma tradução disso no português? O spiritual bypassing. Seria alguma coisa como não prestar atenção no que os espíritos estão falando? Seria o animismo, como chama o espiritismo? Não? Eu Boa, não sei. boa interpretação, mas não. Então, que legal que me deu a intuição de trazer isso para a gente discutir aqui. Porque o que a Dani falou é muito importante e é muito válido. Então, assim, para quem não sabe o que é o spiritual bypassing, né? O spiritual bypassing é um termo da psicologia que a gente usa, né? Que a gente explica assim, quando uma pessoa usa a espiritualidade para explicar tudo de ruim, ou para evitar o enfrentamento das nossas dores e nossos traumas. Então, assim, ao invés de lidar diretamente com o meu problema, eu falo assim: ah, não. Você foge dos seus problemas, né? Você cria uma defesa para dizer assim: não vou olhar para isso porque isso é negativo. Eu vesti de preto hoje em homenagem ao vídeo que a nossa colega mandou lá no canal, né? Quem tem a corzinha preta e a corzinha branca, a cajajá de laranja, né? Então, quem não viu esse último vídeo que a colega mandou pra gente no canal, vá assistir, né? Quem tá de preto, ó, o Marra tá ali de fantasminha. Então, assim, o spiritual bypassing aquele viés, assim, que a gente tem de culpar tudo na espiritualidade, dizer que é tudo da espiritualidade, quando a gente tem uma emoção, um sentimento que a gente não consegue processar, ah, não, isso é negativo, sabe, gente iluminada não pensa assim, e a gente fica ali usando a espiritualidade para, de uma certa forma, uma fuga ou uma defesa de olhar para os nossos problemas, entendeu? Só que se a gente usa, alguém falou, a gente terceiriza, é isso aí, ideia, a gente terceiriza, né? Só que se a gente for usar esse método, né, como ponto de partida para abraçar o resto da obra, se a gente incorporar mesmo essa visão, a gente tem menos possibilidade de cair no spiritual bypassing. Porque a gente está sendo sempre estimulada a usar o pensamento crítico, racional e sistematizado, né, do conhecimento. Vou dar alguns exemplos assim do que é o spiritual bypassing, né? Sabe aquela positividade tóxica? Você insiste que tudo tem que ser visto de forma positiva. Não pode reclamar, não pode dizer que o dia tá ruim, não pode dizer que tá se sentindo mal. Tudo tem que ter sido de uma forma. Mas sempre se diz que o espírita, o quê, Marcelo? Se algo dá certo, foi o mentor, exato. Se deu errado, foi o obsessor. Por aí, spiritual bypassing. É isso aí.
sabe? Assim, tudo que acontece tem que ser visto de uma forma positiva. Aí a gente acaba ignorando ou minimizando os nossos sentimentos negativos. Não, eu não posso pensar assim porque eu sou espírita, eu não posso pensar essas coisas desse jeito, né? Outra forma de spiritual bypassing é evitar os conflitos, né? Essa ideia de que eu tenho que aceitar, eu tenho que perdoar, eu tenho que aceitar, porque para eu ser uma pessoa evoluída, para eu ser uma pessoa iluminada, eu tenho que, né? Só que a gente perdoa sempre a pessoa, gente. A gente não precisa aceitar a atitude, né? Então, assim, a gente tem que se dar essa liberdade também a saber que algumas atitudes são positivas e que a pessoa a gente sempre ama, a gente sempre perdoa a pessoa, mas a gente pode criticar e não aceitar a atitude. Deixa eu ver o que mais aqui. Supressão de emoções também, né? O spiritual bypassing seria ignorar ou reprimir emoções difíceis, dando a justificativa de que elas não são espirituais, né? E o espírita não pode pensar assim, não pode pensar assado. E na verdade pode sim, né? Porque o nosso mestre, Jesus, ele falou que do rebanho dele não se perde nenhum, não se perde ninguém do rebanho dele. Uma outra forma de spiritual bypassing é a desidentificação prematura, né? Quando a gente fala assim, eu não sou o meu pensamento, eu não sou as minhas emoções, e de uma forma muito rápida, sem explorar e sem entender, né, esses aspectos, essas partes de nós mesmos que estão ali trazendo uma mensagem, né? E a obra, gente, inteira, na obra inteira do que a gente tem na nossa codificação, os bons espíritos nos mandam sempre estudar, usar a razão, né? Sempre estar atento a isso. Uma outra forma de spiritual bypassing é a dependência das práticas espirituais, né? Usar assim a orientação, a meditação e outras práticas espirituais para evitar enfrentar problemas emocionais e psicológicos. Daí o que acontece? O nosso maior modelo, que foi Jesus, ele manda a gente amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus significa amar, inclusive, as dificuldades que Deus coloca no nosso caminho, né? Então, amar tem a dificuldade, saber tem dificuldade, é difícil, a vida tem as suas dificuldades, mas a gente aprende a amar elas também. Então, se a gente aprende a amar a Deus e o que Ele colocou no nosso caminho, a gente não precisa fazer de conta que essas coisas não existem. A gente olha para a dificuldade com coragem e com fé em Deus, né? Então, assim, essas são ideias, né, que a gente vai desenvolvendo para entender que é necessário ter a nossa mente, a nossa presença, a nossa análise crítica quando se direciona o conhecimento para a espiritualidade, né? Ainda que a gente não vá usar o método científico das ciências naturais, a gente pode usar esse raciocínio crítico, esse estudo sistematizado, para poder entrar com segurança nesse assunto que a gente está tratando, que é o assunto da espiritualidade, né? O fenômeno da comunicabilidade com a espiritualidade da mediunidade. Só que isso tudo que eu tô nessa proposta, né, de conhecimento, ela funciona assim como uma profilaxia, né, do spiritual bypassing, ou seja, da dependência espiritual. Já vou responder a perguntinha. Só que, claro, assim, né, que a gente é humano, né? Nós somos humanos. Então, assim, apesar dos esforços dos espíritos colocarem sempre isso, né? Das noções preliminares e do estudo, a gente sempre vai colocar dirigente em pedestal. A gente vai acreditar mais em um médio ostensivo do que em nós mesmos, né? Nós somos perfeitos e nós temos um livre-arbítrio. A gente continua cada dia dando uma caminhadinha, né? Um passinho de formiga para a gente poder tentar e chegar, né? A viver essa proposta que os espíritos realmente colocam para a gente, do pensamento crítico em tudo. E o chamado é bem claro, gente. O chamado é ao raciocínio crítico, a análise e o estudo sistematizado. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha na pergunta, tá? Peguei aqui. K e David Pock perguntam, né? Mima, quando aquelas pessoas que falam, por exemplo, eu não sou fulana, eu estou fulana, isso é um spiritual bypassing? Amei a pergunta. Eu acho que vai depender da pessoa, né? Quem a pessoa é, cada um com seu cada um. E aí o que é bonito disso é difícil, viu, Davi? K, é muito difícil, mas tem um professor meu que é chato pra caramba.
E ele sempre fala assim, não julgar, não avaliar e não interpretar. E aí eu vou tentando, né? E é importante, né, deixar a pessoa com... Se a pessoa estiver nesse processo do spiritual bypassing, se a pessoa estiver nesse processo de... Ah, eu não sou assim, eu estou assim. Legal. Será que isso funciona para mim? Acho que para mim não. Então não faz. Eu também gostei dessa ideia. Não sou fulano, estou fulano. Interessante. Então, assim, isso é um processo bem pessoal. Você entende? Assim, não tô discutindo. Ah, legal. E também, assim, é caso a caso, né? Nossa, psicoterapeuta é chato pra caramba, porque a gente fala assim, né? Cada caso é um caso. Tem que ver quem é essa pessoa, o que que ela tá, qual é o contexto. Então, cada caso vai ser um caso diferente, né? Então, vamos lá. Mima, Oi? depois que o mar, eu fui mais rápido que o mar. Perdeu. Ah, é o quê? Os espíritos também respondiam para Kardec a todo instante. Kardec perguntava uma coisa, os espíritos respondiam para ele: depende, Uhum. depende. Uhum. Né? Sabedoria, né? Grande sabedoria. É. Mas você falou. Quer ir, Mar? É, na verdade, eu só queria compartilhar uma coisa que essa, eu acho que eu já compartilhei algumas vezes aqui, Nima, mas essa é a minha dificuldade com a língua que tem o verbo ser estar, né? Porque eu Uhum. venho de uma língua que não tem verbo ser estar. Então eu Uhum. sempre digo, mas como é que vocês separam uma coisa da outra? E até hoje, estou há 40 anos estudando essa língua e até hoje, Nima, eu acho esquisito. Porque eu venho de um movimento em que a gente é o que a gente sente. Então, no Uhum. momento em que eu estou sentindo raiva, eu sou e estou raivoso, mas eu posso gradativamente sair disso, né? Uhum. Desculpem aqui a liberdade poética de quem tem uma outra língua, né? Mas é só um outro ponto de vista, mas eu achei brilhante essa coisa. Quando diz depende, não é não querer responder, é que a gente tem que analisar cada momento, cada história. Mas quando eu tô com raiva, estou com raiva e vou cuidando, acolhendo a raiva para a gente poder se reconciliar lá na frente. Porque Uhum. se eu digo que eu estou com raiva e não sou raiva, eu não negocio com ela. Eu acho mais Total, difícil da gente conversar e ver total. o que está acontecendo. Obrigado, viu, minha irmã? Tô Nada. adorando. E aí, Mar, imagina assim, em cima disso eu falo pra você, mas você não pode sentir raiva. Isso não é um sentimento elevado, você é um espírito elevado, entendeu? Aí complica mais ainda, né? Compounding, como eles falam, né? Então, assim, que bonito isso de você poder ter a atitude de falar, cara, eu estou com essa atitude, estou sentindo assim, mas eu sou muito mais do que isso, né? Eu vou muito mais além. Eu não me limito aqui, eu vou mais além. Então vamos lá. Se eu perder alguma perguntinha, vocês me lembram, tá? Aí sim, né? Aí Kardec começa a falar a minha língua, gente, porque eu tô mergulhando muito no método científico, porque agora a minha realidade, eu tô formando um projeto de pesquisa. Então, assim, eu como método científico com farinha, né? Só que aí ele começa a falar a minha língua, mas no sentido quando eu falo isso, para um cientista social, fica mais fácil de eu chegar perto dessa proposta de que o espiritismo é uma ciência. Porque assim, né, como eu me reservo ao direito de ter os meus pensamentos amorosamente, eu vou ser sincera que existem falhas, né, dentro dessa construção do espiritismo enquanto ciência, num sentido estrito, né? Num sentido lato, no lato sensu, tem realmente essa construção do espiritismo como ciência. Aqui no começo, né, na primeira pergunta que eu peguei logo, ele já fala, né, que o espiritismo é uma ciência e uma filosofia. Calma, em alguns aspectos é que é problemático você pensar nisso, mas num aspecto mais largo, sim, no lato sensu ele tem uma ciência. Só que na questão 31 ele vai começar a falar mais a minha língua, assim, que ele fala assim, que o método científico que é necessário para o espiritismo é um método científico adaptado aos fenômenos espirituais. Aí vocês vão entender já já por quê. Aí fica mais fácil de entender o espiritismo pelo viés científico. E ele fala assim, né, que dentro desse viés do estudo do método científico adaptado, do estudo dos fenômenos espirituais, você precisa da observação e análise criteriosa dos fenômenos mediúnicos,
uma experimentação cuidadosa, um estudo metódico e sistematizado, né? Então, ele propõe assim que o espiritismo deve ser estudado com o mesmo rigor aplicado às ciências naturais. Aí vem o primeiro problema, né? Eu vou perguntar para vocês. Qual seria? Vamos pensar aqui junto. Não tem resposta certa e errada, tá? Só para a gente interagir. Qual seria o problema científico de aplicar um método da ciência natural para o mundo espiritual? Né? Vamos pensar. Oi, fala. A gente não tem dados, né, porque na natureza a gente observa, a gente consegue observar, a gente tem como coletar dados. O mundo espiritual a gente não tem. Então, como que a gente vai criar um método, né? Se não tem como Mas, quantificar, não tem como qualificar, então... Brilhante. mas, mas o Zé Brilhante. Kardec não fez a mesma pergunta para vários médiums e Tá. recebeu similares respostas de vários médiums. Tá, não tem espírito, vamos dizer por um segundo. A hipótese, não há espírito. O médium escreveu uma resposta. Mas Uhum. vários médiums escreveram mais ou menos a mesma resposta. Então, essa é o científico dele, né? Então, obrigado, mas primeiro, peraí. Brilhante, Davi, brilhante. Obrigado pela coragem, obrigado pelo pensamento. Foi Mara, obrigado. Marcelo, eu fui pelo mesmo raciocínio. E aí eu fui ver com as fontes, com um colega da gente também, né? Eu propus essa pergunta para ele. Essas fontes, né, que descrevem esse método, elas são antigas por causa da época mesmo, né, que foi feito esse estudo. E na verdade, quando a gente vai fazer a mesma pergunta para vários espíritos, o método científico ele tem que ser reproduzível. Eu não consigo fazer mais isso, você não consegue fazer mais isso, até porque o Kardec fala que precisaria de médiums com capacidades que existiam naquela época que não existe mais. E aí o que é legal, Marcelo, é que você está indo para frente da explicação. Então eu achei maravilhoso a sua avançada, né? Na sua observação. Agora, eu espere cenas do próximo capítulo, tá? Porque eu entrei no mesmo questionamento que você entrou e fui atrás desse mesmo estudo. Mas prometo para você que eu vou te responder. Mas para não desvirtuar muito o nosso caminho, eu vou trazer de volta para esse questionamento assim, ó. Quando a gente está lidando com a ciência na física, né, na química, uma reação química, ela não tem vontade própria, né? A reação química não tem vontade própria. Ou até tem, mas é mais previsível, né, o que a reação química vai fazer. Só que quando a gente está estudando os espíritos, o nosso objeto de estudo, gente, é uma inteligência independente que não precisa se submeter à nossa vontade ou à nossa agenda, entendeu? Essa é uma grande dificuldade da aplicação dos métodos das ciências naturais para a ciência espiritual. Porque os espíritos, eles têm vontade. Então, aquilo que o Marcelo falou é super cabível. Aconteceu realmente. Kardec fez a mesma pergunta para vários médios e obteve a mesma resposta. Só que não, de acordo com esse estudo que a gente vai fazer hoje, né, do ponto, acho que ele fala isso do ponto 33 ou 34, se eu não me engano, por causa da dificuldade de conseguir esses mesmos médiuns especiais para fazer esses mesmos estudos, isso não é possível de se reproduzir hoje. Eu não consigo reproduzir a mesma coisa para você que Kardec fez, né, na época dele. Existe essa dificuldade. Calma! Nossa, Marcelo, calma! Calma, já vou chegar. Vamos lá. Tenha paciência, menino. Tenha paciência. Poxa, você tá atravessando, tá indo muito mais além, né? Eu já vou chegar lá. Tenha paciência. Tá, gente, tá aí, vem a minha pergunta que o Marcelo já respondeu, né? Aonde é que a gente já viu? Pois é, já vou lá, Karen. Eu gosto de perguntas, eu gosto dessas perguntas, elas são gostosas também. Aonde é que a gente já viu
uma ciência que usa ou tenta usar um método científico adaptado para estudar um fenômeno inteligente e com vontade própria? Marcelo? Não é o estudo da humanidade, porque na humanidade não tem inteligência nenhuma. Eu coloquei ali sociologia, Psicologia, psicologia, sociologia, sociologia. antropologia, né? Eu acho até que tem um lance chamado psicossociologia, não? Tem vários. Marcelo está se referindo, gente, às ciências humanas e sociais. Aí é legal. Aí eu consigo entender bem o que Kardec passou, o que os espíritos passaram, tá? Tentando criar um método científico. Por quê? Minha primeira formação é em direito. Direito, teoricamente, é uma ciência. Como assim? É uma ciência que lida com o sistema jurídico, com pessoas, né, que têm vontade própria, que têm a sua própria agenda, que têm sua própria vontade, que não estão subjugadas à minha vontade, né? E aí, o que é interessante é que como isso foi resolvido nas ciências sociais e humanas, foi a adaptação dos métodos da ciência natural para a ciência humana e social. Assim, quando eu passei pela faculdade de Direito, uma das coisas que mais me chamava a atenção era a hermenêutica jurídica, filosofia do direito e sociologia do direito. Porque ali a gente começava a tentar estudar de uma forma racional uma coisa que é muito difícil da gente compreender, né? As leis, o sistema jurídico, o que eu acho que é certo, o que você acha que é certo, o que está errado, o que não está. Olha que dificuldade da gente conseguir compreender isso. E olha que a gente está lidando com espíritos encarnados. No Espiritismo, a gente está lidando com espíritos desencarnados. Complica, né? Já pensou? E nas ciências naturais, a gente está usando a metodologia, na ciência social e nas ciências humanas, a gente vai adaptar essas metodologias. Eu vou falar para vocês assim do problema que a gente estudava muito com direito. Você coloca 10 pessoas em um júri. Estou falando do sistema criminal. Você bota 10 pessoas para dizer se aquele acusado é inocente ou é culpado. A depender de quem são essas pessoas, o resultado vai ser diferente. De 10 pessoas que podem julgar, essas mesmas 10 podem condenar. Depende da cor, da pele, da raça, se são mães e o vitimizador, né, a vítima foi uma criança. Isso tudo influencia. Então, assim, se você mudar as pessoas que compõem o júri, você vai ou absolver, ou culpar, ou condenar, né, o mesmo réu, o mesmo acusado. Então, assim, esse problema é um problema que as ciências naturais, as ciências humanas e as ciências sociais já vêm tratando há muito tempo. E existem várias, né, metodologias que foram adaptadas, por exemplo, a fenomenologia, como eu citei mesmo, a hermenêutica e outras análises qualitativas e quantitativas. Graças a Deus! Porque senão eu não ia poder fazer, a gente não poderia ter a psicologia, o conhecimento da psicologia, o conhecimento da sociologia. A gente não ia poder ter antropologia. A gente não ia poder ter fontes de conhecimentos riquíssimas para o nosso engrandecimento enquanto humanidade. Então, realmente, eu acho que é super válido a proposta de Kardec. Marcelo, só para te acalmar, é válido, é válido, é válido a gente se atrever, né, a abrir mais e adaptar esses métodos para poder incluir também esse conhecimento, né? Só que, na verdade, gente, é o seguinte, não dá para usar, né, os métodos científicos, assim, né? É difícil a gente falar de fazer uma ciência que exige uma crença prévia, né? Então, assim, para eu poder trabalhar, né, para eu poder estudar, para eu poder apreender o espiritismo, eu preciso de algumas, eu não vou chamar de princípios fundamentais, né? Eu preciso acreditar em Deus, né, na imortalidade da alma,
a comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação. Então, assim, é difícil a gente tratar, né, no senso estrito, tratar de uma ciência que exige uma crença prévia, porque isso enfraquece a base epistemológica. O que é base epistemológica? A epistemologia, gente, é a origem do conhecimento, é como a gente chega nas nossas crenças, né? E na ciência tem que haver uma liberdade de como essas crenças são formadas, entenderam? Então, assim, o problema é que no espiritismo, essa base epistemológica é uma condição indispensável para a gente apreender o fenômeno, né? E aí tudo bem, não é um problema. Na minha concepção, isso aponta para a necessidade de uma nova ciência. Eu acho que é uma ciência mais ainda do futuro. E quanto a isso, eu vou dividir com vocês uma curiosidade, uma curiosidade minha. Eu conversei com alguns colegas também nessa área, para ver se eu não estava influenciada, né? E eu pensava assim, eu falava, gente, mas o que o Kardec fez, a metodologia do Kardec, a gente lê, né? Quando a gente lê sobre qual é o sistema que o Kardec usou, eles dizem que ele usou, como era do Francis Bacon, como era o nome do... Alguém lembra, professores? Marra, como era o nome? Esse sistema de experimentação. Dizem que Kardec usou o sistema experimental de Francis Bacon. E aí eu conversando com alguns colegas da área, eu falei, gente, o Kardec usou fenomenologia. Só que o problema é que na época do Kardec não existia fenomenologia. Veio depois. E aí você para pensar assim, gente, sabe, o brilhantismo da coisa, ele estava usando um método que só foi desenvolvido 50 anos depois. E eu falo, gente, isso é fenomenologia, não é possível. Só que não existia na época dele. Então ele usou. Então, assim, eu não quero descartar esse brilhantismo, sabe, gente? Eu não quero descartar essa maravilha também que existe de como eles conseguem ir mais além do que a gente consegue, né? Só com um pensamento assim científico estrito e inflexível. Então eu não quero descartar isso também, eu só quero ser sincera na apreciação de que no senso estrito é difícil falar da ciência, mas no lato sensu dá para falar da ciência com certeza. Marre? Eu quero, sinceramente, depois dessa sua explicação, te parabenizar, e eu parei mesmo, porque se o mundo acabasse aqui, a gente já está com essa questão resolvida. E eu vou dizer por quê. Porque foi brilhante você trazer a hermenêutica, e dentro da hermenêutica tem a semiótica. Tem Uhum. uma teoria voltada à interpretação de signos, de valores simbólicos. Então, isso é um negócio muito importante o que você está trazendo. Porque quando a gente diz assim, a- o espiritismo tem evidência científica, e se a gente fizer uma comparação com a evidência que a gente tem da química e da física, não tem. Mas se a gente se permite, né, a esse caminho que você está propondo, a gente pode trazer uma evidência e que a própria ciência, para ser ciência onde o questionamento está presente o tempo Hum, todo. hum, Porque se não tivesse questionamento presente o tempo todo, nós não poderíamos ter um grupo no WhatsApp, porque qualquer pessoa que pensasse fora do que a gente predetermina que a ciência estaria eliminada. Então, acho que você foi brilhante mesmo, assim, acho que é bem importante. Obrigado por trazer essa lucidez, assim, de que é uma ciência, mas é uma ciência em que o questionamento não é amaldiçoado, ele é bem-vindo, porque, inclusive, é o que o Kardec deixou. é, Aliás, e antes de Kardec, Nina, Jesus disse: podereis fazer igual a mim e até é melhor. mais, né? E até melhor podereis fazer. Então, o que mostra que não tem personalismo, né? Muito legal. Obrigado mesmo, viu? É um compartilhar de agradecimento mesmo. Não, e eu agradeço a você também, porque essa coisa de nenhum nem outro, né? Se a gente não pode também, se eu sou participante de grupos de WhatsApp que tem a pragmática mesmo científica. Se eu falar no que eu acredito, no que eu vejo, no que eu sinto, no centro espírita, eles vão me cancelar também, entendeu? E aí, assim, nem tanto, nem tão pouco. Existe esse meio termo no qual um pode discordar amorosamente, desrespeitosamente, e pode me ajudar, inclusive, a eu poder ir lá estudar mais, porque, meu Deus, coitada de mim, gente, eu não sou. Foram assim,
sorte mesmo eu ter encontrado professores e modelos muito bons, porque eu não estaria num lugar muito legal sem os meus professores, sem os meus mentores, de verdade. É que tu tava precisada. E imagina eu, né? Imagina. Todos nós, meu irmão, tamo junto. Tá. Aí, gente, peraí, deixa eu tirar um minutinho agora que a gente parou. Tá todo mundo mais ou menos comigo? Tem alguma coisa que eu possa fazer pra gente chegar mais junto um do outro? Vocês estão entendendo pra onde a gente tá caminhando? Sim. Se você perguntar lá na frente, não, pergunta, Celo, pode perguntar. Não, na mesma palavra do Maher aí, eu gostaria de relembrar o nosso povo muito esquecido, né? Uhum, Que o Elias é o cara muito esquecido, já se esqueceu. Que tu falou isso, que a gente pode ter raiva, a gente pode ter nojo, a gente pode ter desgosto, a gente pode ter isso. Quer dizer, pode ser que ele não tenha, mas eu tenho. Então, uhum, cada um de nós é diferente e a gente tem que realmente celebrar isso, essa diferença que a gente tem, né? E essa pergunta sempre, essa pergunta, por que é que eu acho ruim o que ele acha bom? E por que que eu acho bom aquilo que ele detesta? uhum, uhum. Né? E é a coisa mais normal do mundo. É isso E aí. E não amai, só no aspecto científico, filosófico, espírita. né? E amai-vos, amai ao seu próximo como? Aham, entendeu? Entendeu? Pois é. Gente, nossa, o tempo tá voando, são 7h40. Para, me acorde, pelo amor de Deus. Vou dar uma corridinha aqui, é o jeito, tá? Tá. Aí a gente tem, né? Aí o Kardec até assume, tá? Tem essas dificuldades, mas vamos começar pela teoria. A teoria é o que a gente tem, a teoria ela é importante, ela dá segurança, então vamos deixar a teoria, vamos deixar essa discussão, né? Vamos entender que essa discussão ela é importante, não vai ser resolvida hoje, a coisa do método, mas o que é aqui? A gente está apresentando para você um sistema de vida, um sistema de evolução. E aí vamos olhar para essa teoria, vamos usar essa teoria, até porque ele fala assim, né, que se você usa, muitas vezes os fenômenos mediúnicos acontecem com você e você nem sabe, porque você não está nem prestando atenção, você não tem a educação da teoria para entender que os fenômenos estão acontecendo com você. Como que eu consigo... eu tenho que racionar o tempo agora. Como que eu consigo dividir um vídeo com vocês? É o share screen? É isso? É? Tá. Então, hold disable participant screen sharing. Eu não tô conseguindo share. Veja se Ah, agora você legal, está legal, conseguindo, legal. Nino. Foi. Agora foi. Eu quero o desktop share. Meu, pronto. Aí, ó. Jesus amado. Tava aqui aberto. Tá. Não dá spoiler! Por favor. Olha, eu peguei um. Tudo bem, senhor, meu pai. Eu aceito. YouTube. Tava na minha mão aqui o vídeo. Mima, Peraí, talvez peraí. depois, Oi. talvez Aqui. depois, Oi. talvez depois o YouTube ou porte aí do Google esse filme, tá? Aí manda o link pra gente. Which song Pode I would ser. like Peraí. to. Gente, quem já This is a assistiu test of esse selective esse attention. vídeo? Fala a verdade. Count how many times the players wearing white pass the basketball. Então presta atenção, Déia e Marcela. Quantas vezes os jogadores em branco estão passando a bola, tá? Conta, pode contar. How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? Essa carinha, Déia. Olha pra isso, cara.
Olha lá, Marcelo, tinha um This gurilão. video is from research by Daniel Simons and Christopher Tá. Chabris and is copyrighted. Ok. It is available for use in talks, Ok. Agora, como é que eu faço para parar de share screen? Só Você você clica aí lá embaixo no novo, clicar. share de novo. Clicar onde, gente? Em cima na tela tem um botão Lá. vermelho. Ah, stop Acerta. share. Uhul! Nossa, hoje a gente tá fazendo várias coisas novas. Amei. Tá. Vamos lá, vamos Nima, seguir. depois, se você puder, me manda o link do vídeo, que aí eu vou botar na descrição lá no YouTube para quem estiver Perfeito. assistindo depois. E é bom que a gente faz o acknowledgement também deles, né? Legal. Tá, gente, só um minutinho aqui. Nessa animação aqui eu me perdi. Tá. Então, assim, aí Kardec fala assim, né? Kardec fala que o fenômeno ele pode estar acontecendo com você, mas sem o estudo da teoria pode até passar desapercebido, né? E aí, depois que a gente assistiu esse vídeo, acho que dá para entender o porquê, né? A gente fica tão focado no dia a dia, no carro e no trabalho e nas coisas que a gente tem que fazer, e vou colocar meu filho para dormir. A gente fica tão focado que a gente tem aquela coisa da selective attention, né? Quando que a gente vai abrir o espaço para poder ver o gorila passando, né? E aí tá lá seu mentor falando, minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí aquela coisa, né, que o Kardec fala, o estudo da teoria vai abrindo os seus olhos para você poder entender a realidade espiritual que te circunda também, né? Só que aí, como eu sou fiel à proposta mesmo, né, de ser sincera com vocês, eu também preciso falar para vocês de uma coisa chamada priming, tá? Por que eu quero trazer o priming? Para que a gente não seja aquele espírita que o Gera falou na última aula, né? O espírita exaltado, né? Que acredita em tudo, que tudo, qualquer batidinha, né? É o obsessor, né? Então, assim, priming, gente, funciona mais ou menos dessa maneira. Deixa eu ver se agora eu tô mais share screen, share, preview, share. Vocês estão vendo isso aí na sua tela, amarelão? Então, né? Tá. Eu quero que vocês fiquem prestando bastante atenção em todas essas cores de amarelo. Deixa permear a sua mente, assim. Pensa no amarelo. Olha que amarelo lindo. Amarelo mais claro, mais ou menos. Aí vai escurecendo o amarelo. Tá? Agora fechem os olhos e pensem em uma fruta. Quem pensou em banana, levanta a mão. É? Para! Mano, o negócio é sério. Bagulho sério, como diz o Mar às vezes, né? Parada séria, tá? Essa professora tá obsediada, assim. Sai da minha mente. Bagulho sério, meu irmão. Então, assim, gente, por que eu tô falando no priming? Desculpa, eu não resisto a essa coisa de cientista, né? Pra gente não virar espírito exaltado. Né? A gente fica lendo toda hora, né? Espírito, não tô falando pra não ler, não, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu tô falando assim, pra gente usar o raciocínio crítico. Nem tudo é no mundo espiritual. Às vezes a batidinha, ó, é só o vento. Aconteceu isso comigo ontem. Meu marido ficou louco. Eu comecei a escutar umas batidas. Aí eu, Michael, é obsessor. Eu sei que é obsessor, que eu vou dar aula amanhã. Aí comecei a rezar, mandei pro centro espírita. Aí o Michael, cansado, de noite, de madrugada, aí ele levantou, foi e fechou a porta, porque era o vento. Então, assim, eu tô sendo sincera, acontece comigo, né? E, bom, enfim, é só pra gente tentar isso também tem essa. E também tem essa coisa do viés sistêmico, né? O viés sistêmico, porque a gente tá aqui todo mundo falando de mediunidade, porque somos espíritos, porque acreditamos nos espíritos, e aí a gente costuma criar também essa minha identidade. Então, eu tenho que acreditar. Não,
sei, às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito, entendeu? O meu processo com o espiritismo, 48 minutos, foi bem interessante, porque eu sempre fui muito materialista. E eu, no processo materialista, o que ficou entre mim e o materialismo foi por alguma coisa de errada que eu fiz no passado, eu tenho mediunidade ostensiva. Aí eu comecei a ver, comecei a escutar, e falei, gente, isso não cabe no paradigma material. Não tem condições. Isso me desviou desse caminho material, entendeu? Que para as outras pessoas é a teoria, para as outras pessoas é a lógica, para as outras pessoas é a razão, né? Do que Deus criou, da realidade da reencarnação. A lógica do espiritismo convence muita gente e tá tudo certo. A gente está aqui no mesmo caminho, né? O que importa é a gente ter o raciocínio crítico. E aí, gente, como é que a gente evita isso, né? Essa coisa do priming que eu trouxe e do viés sistêmico, né? Trazer as nossas crenças para dentro do estudo que a gente está fazendo aqui juntos, né? Os espíritos falam algumas coisas e eu vou trazer algumas ideias. Eu estou falando bem rápido por causa do tempo, então, por favor, já me perdoem, eu explico mais depois, tá? E aí, assim, para a gente evitar esse negócio do priming e do viés sistêmico, ou seja, o que eu trago, né, em mim influencia o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou acreditando. Os espíritos trazem algumas coisas e eu trago outras, né? A autoconsciência, né? Ser honesto consigo mesmo, se conhecer, estar consciente dos nossos preconceitos, das nossas expectativas, dos nossos interesses. Gente, o que eu queria ver fenômeno. Nossa, então tá, então é verdade. Agora eu já tenho um conhecimento da teoria, do conhecimento que me ajuda a crescer, ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor. Mas também tem essa autoconsciência, né? Entender as suas expectativas e quem você é antes de você iniciar a prática mediúnica. Isso é essencial para você evitar o priming e o viés sistêmico. Refletir sobre suas crenças, tentar identificar as influências inconscientes que estão dentro do nosso universo interior. Segunda coisa, diversidade de fontes, né? Estudar materiais de diversas fontes, incluindo perspectivas e críticas alternativas ao espiritismo. Por que eu vou ter medo de estudar algo que critica o espiritismo? Porque isso só faz a minha fé crescer mais. E se chegar no momento no qual eu mude de opinião, tudo bem. Eu não estou criando uma carreira no centro espírita. Você entende? Eu estou aqui para me desenvolver enquanto espírito. Então, assim, estude, pesquise. Claro que eleja bem onde você vai gastar o seu raro tempo de encarnação que Deus te deu. Mas não corra de pesquisar e de escutar críticas, né, ao nosso sistema, porque ele é forte, ele resiste. Eu sou a prova disso. A consciência crítica é essencial, né? Desenvolver uma atitude crítica e questionadora, sempre se perguntando se o que você está, se o que a gente está apresentando para vocês faz sentido de verdade para você. Pode fazer sentido para mim, não faz sentido para você. Mas sempre traga isso, assim, aquela luzinha, assim, tipo, não sei. A discussão aberta, que foi o que aconteceu com a gente lá no WhatsApp, né? Ter espaço para discordar amorosamente, interagir com as pessoas de diferentes perspectivas, né? O confronto respeitoso de ideias. E o feedback, né? Deixar colegas e mentores revisarem as nossas interpretações, que como eu falei para vocês, que isso me tirou de um caminho bem destrutivozinho, né? Eu deixar que outras pessoas, outros mentores me inspirassem pelas suas atitudes, pelas suas ações. E receber o feedback deles também, né? E isso, inclusive, ajuda você a fazer descobertas que você não faria sozinha, né? Agora, o último ponto, né? E aí eu trago aqui, ó, o item 34, né? O item 34, ele é super interessante porque ele fala assim, que os fenômenos não são mais importantes do que a lógica da teoria, né? Aqui, na verdade, a teoria, quem se convence pela teoria, tem uma base mais sólida, porque os fenômenos são externos. Aí ele vai explicar por quê. Ele fala assim, na verdade, se você tivesse 10 pessoas, tão verdade é isto que em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, sessão mediúnica, ainda que das mais satisfatórias, né, na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidos, e algumas mais incrédulas do que antes, por
não terem experiências correspondido ao que esperavam. Aí vamos pensar assim, por quê? Por que será que o fenômeno mediúnico ali está na sua frente? Por exemplo, meu mentor agora materializa, vem aqui, aperta a minha mão. Eu posso ainda assim, né, passar pelo fenômeno mais satisfatório e ainda assim eu posso sair daqui sem estar convencida. Por que será isso, gente? Tá? E aí, isso é uma interpretação minha, com base nos meus estudos, né? E eu acredito muito assim, que o que eu acredito de verdade é entre eu e Deus. Eu posso ter aqui né, uma persona, uma personalidade, tenho que agir com você cordialmente, mas o que eu acredito de verdade está dentro de mim. E o fenômeno acontece no mundo externo. E tudo o que acontece no mundo externo, ele até informa a criação de nossas crenças, mas a criação, a consolidação das nossas crenças, do nosso conhecimento, é um processo interno. Eu vou na sua casa, você me ensina um monte de coisa, você me fala um monte de coisas, eu posso até na sua frente falar assim, tá, tudo bem, entendi, legal. Só que eu vou para casa, fecho a porta e no silêncio do meu quarto é que eu formo o meu conhecimento e as minhas crenças. Então, assim, o fenômeno externo, ele é no mundo externo. Ele não está acontecendo aqui. Aqui é você e Deus. Por isso que muitas pessoas são expostas ao fenômeno, mas não saem convencidas, porque isso é um processo muito interior. Né? E 55 minutos. Eu adoro que ele encerra mandando a gente, essa partezinha, né? Mandando a gente estudar, né? Ele faz os livros, ele fala estude, recomendando o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Por que eu acho interessante? Porque eu não comecei por nada disso. Eu comecei aqui pelo Livro dos Espíritos. Aí eu fiquei com vergonha, eu falei, meu Deus, eu não comecei desse jeito, né? A gente começa aqui no Livro dos Espíritos. E a Revista Espírita eu vou quando eu preciso de fundamentação para as minhas palestras, para as minhas próprias dúvidas e meus raciocínios. Então, fica aqui eu estou dividindo isso com vocês para vocês não se sentirem mal, tá? Que ele recomenda essas leituras aqui, mas que não se sintam mal. Assim, eu gostaria de ter feito nessa ordem e eu quero fazer um dia, mas tudo bem se a gente não fez. A gente tenta, né, fazer o melhor que a gente pode sempre. E eu vou encerrar só lendo esse último trechinho aqui, que ele fala assim, ó, eu achei tão legal isso, que ele encerra com isso, né? E encerra essa parte do método com isso. Ele fala: os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se ache escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. Então, a gente não precisa ter vergonha, né, de escutar todas as perspectivas. Não precisa. Tá tudo bem, tá tudo certo, é tudo válido, né? Contanto que a gente faça isso com a intenção de crescer, de se instruir, de melhorar, porque o mundo está precisando muito dessas pessoas, né? Assim, mais verdadeiras, mais amorosas consigo mesmo, mais prontas para amar. Então, isso para mim ficou bem legal. Eu achei legal ele encerrar com isso aqui. 2 minutos, uma pergunta? Olha, eu achei que foi muito bom e a gente vai ter que estudar pra caramba no fim das histórias, né? Eu saí, e eu acho que é importante eu dividir isso com vocês, porque eu estudo esse troço, mas pelo menos tem umas 5 perguntas que eu anotei aqui para mim mesmo resolver, que a tal da Mima arrumou para minha cabeça, né?
Com a E, gente, e Marra, nosso arrumou, professor. e arrumou para minha cabeça no bom sentido da palavra. Porque isso é bom, a gente sai com dúvida, com pergunta, né? Qual será, né? É muito bom mesmo, muito bom. Legal. Lima, é, achei muito boa mesmo a aula, viu? Parabéns, assim, muito rica mesmo, ajudando a gente a refletir, reflexões novas, assim, muito, muito bom. E aí, queria aproveitar para compartilhar, né, também, acho que na linha do que novas tecnologias vêm começar a nos permitir agora também, né? Eu estava lendo outro dia um artigo falando sobre uma análise, né, o uso de machine learning e deep learning, na verdade, nos textos produzidos pelo Chico Xavier, comparando os estilos, né, dos autores que ele psicografava. E aí foi impressionante ali, né, o resultado da análise, que conseguiu comprovar que quando ele assinava como Emmanuel, como André Luiz e como Humberto de Campos, era completamente diferente os Uau. estilos, né, de texto, comparáveis com outros autores, né, também, quando precisa de pelo menos 1 milhão de caracteres para poder passar pelo processo de deep learning dessa empresa, né, que fez a análise. Então, foi algo bem, bem interessante, né, nessa leitura. E aí, ao final, tem uma fala do Monteiro Lobato, né, que fala assim, olha, se esse cara conseguiu produzir isso da cabeça dele, ele deveria ter quantas cadeiras ele quisesse na Academia de Letras Brasileira, porque é um fenômeno por si só, né? Desculpa, Marcelo, ficaram algumas perguntas. Antes de fechar, Elias, você deixa só eu copiar as perguntas para eu não perder e aí eu respondo depois, pode ser? Marcelo. Claro. Eita, Marcelo, são 8 horas, o Marra vai matar a gente. Não, o Mário vai dizer tchau e vai atender os louquinhos dele. A gente continua loqueando aqui. Não, tem que ter respeito às pessoas também. Você quer, você tem, ó, vou fazer um acordo com você. Você fala e aí você faz a oração de encerramento. Pode ser, amado? Fácil. Obrigada, Bingo. querido. Tá. E eu falo o seguinte, que quando ele escreveu o primeiro livro, que é o Parnaso de Além Túmulo, o sujeito que estava lá na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, na ocasião, era o vice-presidente, porque o presidente não pôde pedir para o outro ficar. Só que o vice-presidente era crítico de arte, especialmente de poesia. E ele abriu aquele maçaroca de poesias, quem já viu o Parnaso de Além Túmulo, e começou a ler, identificando cada autor pelo estilo, pelo jeito, pelo vocabulário e etc, né? E ele começou a passear pelo prédio, lendo em voz alta para todos escutarem. Então, muitas vezes não precisa nem de inteligência artificial, é inteligência natural mesmo. Então, vamos nós agora, todos nós, acalmando nossos corações e mentes, a gente eleva os nossos pensamentos a Deus da bondade, pelas dificuldades de cada dia, pelos nossos amigos que se transformaram em nossos opositores, pelos companheiros que nos deixaram a sós, pelas críticas destrutivas que nos flagelaram a alma, pelos desenganos que nos atingem, pelos irmãos que nos ridicularizam, pelos entes amados que se nos fazem problemas, pelas criaturas que nos induzem à tentação, pelos adversários que nos acusam sem motivo, por todos aqueles que nos abrigam a entesourar as luzes da experiência. Nós te agradecemos com respeito, amor, repetindo tranquilos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque eles me tiram da zona de conforto, dos meus pensamentos gordinhos e aquecidos, e nos põem na chuva fria do inverno, de repensar aquilo que a gente acha certo, e nos põe a pensar a nós mesmos, e assim nos fazendo parte atuante da melhoria de nós mesmos. Nós te agradecemos por isso. Que assim seja. Amém. Nossa, Deus, coisa boa. Que bela oração, viu, moço? Linda, Muito Marcelo. obrigado, linda mesmo. Bom, Depois disso que não é médico, né? agradeço. Nossa, é isso. O Marcelo é a maior prova que a mediunidade existe, porque ele é falso igual uma nota de dois. Ele vive falando, eu não sinto, eu não vejo, eu não sei nada.
Ainda bem, né? Porque se sentisse, a gente tava morto. Deus me livre. Boa A- noite para você. Tchau, Maia. A Mima falou se aparecesse o mentor dela apertasse a mão, ela mesmo assim não acreditaria. Eu que não acreditaria. Porque se meu mentor me aparecer e não me surrar, não é meu mentor. Beijo, Tchau, gente. gente. Tchau, Beijo. boa noite. Mima, você Tchau. conseguiu pegar as perguntas aqui já? Beleza. Beijo a todos, tchau.